Boa noite. Manuel de Araújo poderá ser excluído das próximas eleições autárquicas por conta da perda do mandato determinado ontem pelo decreto do Conselho de Ministros. Nós estávamos à espera. É mais um potencial candidato eleitoral que pode estar fora da corrida e que, caso o possível recurso mantenha a medida aprovada pelo governo, Manuel de Araújo fica abrangido pelo número 1 do artigo 14 da Lei 7/91, que estabelece a tutela administrativa do Estado sobre as autarquias locais, que diz o seguinte: no período de tempo que resta para a conclusão do mandato interrompido, e no subsequente período de tempo correspondente a novo mandato completo, os membros dos órgãos da autarquia local, objeto do decreto de dissolução, bem como os que hajam perdido o mandato, não poderão desempenhar funções em órgãos de qualquer autarquia, nem ser candidatos nos atos eleitorais para os mesmos. Se por um lado há clareza no que a lei diz respeito, alguns juristas questionam o fato do governo ter decidido pela revogação do mandato, sem ter dado oportunidade de contraditório ao visado, tal como estabelece o artigo 11 da Lei da Tutela Administrativa do Estado. Tomando conhecimento de fatos suscetíveis de conduzir à perda de mandato, o ministro competente, nos termos do artigo 8, assegura que o visado seja ouvido, fixando-se o prazo de 30 dias para a apresentação da sua defesa e fornecendo-lhe todos os elementos por ele solicitados que possam ser essenciais para a defesa e de que ainda não tenha conhecimento, nomeadamente os relatórios dos inquéritos e sindicâncias e respectivos elementos de prova. O governo garante que agiu dentro da legalidade. Cabe ao Conselho de Ministros, de acordo com a lei, deliberar, apreciar e decidir sobre a cassação de mandato de um edil. A própria lei, a lei da tutela administrativa, taxativamente diz que é competência do Conselho de Ministros. Por isso, a decisão do Conselho de Ministros foi soberana. E é pela mesma razão que diz que anula a decisão da Assembleia Municipal, porque a Assembleia Municipal não era competente para tomar a decisão que tomou. O que devia ter feito era notificar o Conselho de Ministros. E penso eu que alguém deve ter alertado a Assembleia Municipal, e assim sendo, a Assembleia Municipal enviou-nos uma comunicação, enviou aliás ao Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que é através do seu ministro que faz a tutela, e este processo foi devidamente analisado e encaminhado ao Conselho de Ministros, que é o órgão soberano para poder deliberar. Procedimentos à parte, o maior problema para alguns juristas é que o artigo que determina a proibição de concorrer no próximo pleito é inconstitucional. Mas o que é que esta norma vem dizer? Vem dizer que nós temos um determinado indivíduo que se associou a um partido político e, a meio do mandato, perde a compatibilidade com os ideais desse partido político, filia-se num outro partido político e quer concorrer a uma nova eleição por conta desse outro partido. Será que essa questão deveria ser tratada na lei desta forma? A meu ver, poderíamos estar perante uma situação de inconstitucionalidade, porque viola o direito da livre associação, previsto na Constituição. Se eu sou livre de me associar, a lei não pode me trazer sanções que venham depois prejudicar esta situação. Por outro lado, Manuel de Araújo lançou ainda hoje a primeira pedra para a construção da Avenida Joaquim Maquival, em Quilimane. Manuel de Araújo lançou na manhã desta quarta-feira a primeira pedra para a construção da Avenida Joaquim Maquival. A população de Araújo disse que vai continuar a dirigir Quilimane, mesmo com a decisão do anulamento do seu mandato pelo Conselho de Ministros. Nós vamos continuar com este trabalho até ao término desta nossa tarefa, esta tarefa que os munícipes da cidade de Quilimane nos deram. O Conselho de Ministros ontem decidiu. Estamos à espera da informação, porque ainda não nos chegou. Nós não trabalhamos com aquilo que sai na imprensa. Em direito, num Estado de Direito, as partes devem ser notificadas, as partes devem ser dadas o direito à sua defesa, o direito ao contraditório. E em caso de não concordarem, nós vamos subir o caso para o Tribunal Administrativo e para os demais órgãos. Nós conhecemos o direito. Nós trabalhamos no âmbito das instituições, da administração, da justiça. Existe
órgãos que devem lidar com este caso. Manuel de Araújo disse aos presentes que a sua gestão no Conselho Municipal está a ser perseguida pelo MDM e a Frelimo. Surgiu agora uma nova coligação. Sabem como é que se chama? Sabem como é que se chama? Chama-se Fremedeme. É um conjunto entre a Frelimo e o MDM. E o objetivo dessa coligação é pegar Quelimane e entregar nas mãos da Frelimo. Entretanto, José Arijama, vereador da Cultura, e Elistano Evaristo, vice-presidente da Assembleia Municipal, consideram o ato de lançamento da pedra de ilegal. Como munícipe não é correto, porque quando o Conselho de Ministros delibera é para se cumprir. Mas na verdade aquilo que foi dito para qualquer indivíduo já viu que realmente que o Manuel de Araújo não é presidente do município. Muito bem, depois destas peças de reportagem, vamos à análise aqui no Noite Informativa. Eu conto com 3 convidados, nomeadamente Filmão Soase, Alfredo Magomice e Silvério Runguane, em representação da Frelimo, da Renamo e do MDM, respectivamente, a quem agradeço a presença aqui em estudos como forma de olharmos para este tema na ordem do dia. Vou começar consigo, Filmão Soase. Como é que podemos analisar, tanto juridicamente assim como materialmente, esta decisão do governo de anular o mandato de Manuel de Araújo? Bom, boa noite aos telespectadores desta prestigiada televisão, a STV. Saudar os colegas do painel. Já há algumas edições que ambos não se faziam presentes, certamente por agendas ou por outras razões. E estou feliz em revê-los com saúde que ostentam. E saudar a si também e em seu nome a direção desta televisão que nos cria este espaço para opinarmos. Bom, eu olho para esta decisão do governo no contexto das movimentações que têm sido feitas interpartidos políticos no nosso país. Olho para esta decisão do governo no quadro daquilo que é o seu papel no cumprimento das normas que estão em vigor em Moçambique e, sobretudo, naquilo que é o seu papel enquanto gestor do Estado moçambicano, que, dentre outras competências e atribuições, também deve lançar mão a matérias desta natureza em que se caça, por assim dizer, o mandato de um edil, quando criadas as condições para o efeito. Deixa-me olhar para esta questão de forma, primeiro, pedagógica, antes de entrar para os detalhes do melindre que me solicita. Eu tenho reiterado que existe uma grande necessidade de nós começarmos a moralizar a prática da atividade política em Moçambique, sob o risco de a banalizarmos e, por via disso, criarmos cada vez menor apetência a jovens para abraçarem a atividade política, quando afinal a política é um ramo bastante apaixonante, mas que precisa de pessoas sérias. A atuarmos politicamente com um mínimo de seriedade nos processos políticos nacionais, não haveria qualquer possibilidade de sermos presenteados muito negativamente com os cenários que nós temos assistido, que de vantagem só tem uma coisa, é que alimentam debates, alimentam comentários, alimentam eventualmente as empresas de telefonia móvel, porque gasta-se muito dinheiro comentando sobre esses assuntos em redes sociais e cria muita preocupação. Eventualmente tenha um elemento positivo por detrás de tudo isto, é que se esclarecem as pessoas umas às outras, não é? Evidenciam-se as pessoas mais esclarecidas quando oferecem as suas posições e a academia também eventualmente sai a ganhar porque tem propostas de temas de debate. Nesse aspecto olho alguma positividade nisto. Entrando concretamente para a questão que coloca, nós temos na República de Moçambique um governo responsável e é por isso que até temos esse espaço que decorre do quadro do cumprimento da liberdade de expressão e imprensa em que nós nos encontramos para emitir opiniões. E é no âmbito desta seriedade do governo que tem sido tomadas uma série de decisões que mantém este país a funcionar contra todas as adversidades. As instituições do Estado funcionam, as escolas, os hospitais, os ministérios, o Parlamento, e por que não os partidos políticos também e, no que mais ao momento interessa, as instituições da administração eleitoral.
que também tem estado a tomar as suas decisões, nomeadamente o CNE, e eventualmente daqui a nada o Conselho Constitucional, pelo que nos consta, que já tem sido solicitado para se pronunciar relativamente à reprovação de uma candidatura de um dos partidos aqui representados no painel. E neste quadro, tendo chegado ao Governo a informação segundo a qual teria havido esta movimentação do atual, agora destituído edil de Quilimane de um partido para o outro, e tendo havido a atuação por parte da Assembleia Municipal, que o Governo entendeu que esta Assembleia teria atuado em contramão com as suas competências e atribuições, o Governo muito bem corrigiu essa situação e lançou mão aos dispositivos legais que lhe conferem a prerrogativa de tomar uma decisão relativamente àquele edil e tê-lo feito. Discute-se nas peças de reportagem que passaram alguma passagem segundo a qual eventualmente se estaria numa situação de violação da Constituição. Temos que ter muito cuidado quando assim as coisas acontecem, porque percebamos primeiro uma coisa que nos é garantida de forma geral, que é a liberdade de associação. Nas leis ordinárias que depois são aprovadas, nomeadamente estas, relativamente às candidaturas aos órgãos autárquicos, estas leis vêm todas, por assim dizer, regulamentar o que está previsto na Constituição. Portanto, como quem diz, regra geral, todos nós somos livres de nos associarmos onde e quando quisermos. O que vem dizer esta lei não é coartar esta liberdade de associação. O que esta lei vem dizer é regulamentar como é que nessa liberdade de associação eu me devo comportar. Portanto, há situações de moralidade, há questões de ética política que tem que se lançar a mão quando se olhar para este caso. Não nos esqueçamos. Se quisermos olhar para isto, olhando para a questão do direito primeiro de lado, depois voltaremos a ela. A limitação é do ponto de vista de um presidente em exercício não poder terminar o seu mandato, ou mesmo terminado o seu mandato, não poder, nesse caso, se candidatar por um outro. Mas a lei é muito clara. O membro do órgão autárquico destituído tem limitações de concorrência. Para este espaço de tempo que sobra por termo deste mandato, não pode, por exemplo, se fosse uma situação de eleição intercalar, não podia. Mas também a lei vai mais longe, não pode também no período subsequente. E justamente aquele que se refere às eleições que nós vamos ter a 10 de outubro. A lei já foi clara nesses termos. Não pretende a lei lançar mão a qualquer coartação do meu direito ou da minha liberdade de me associar em geral, mas na situação específica em que eu me encontro. Portanto, eu penso que é muito forçado querer alegar agora que se esteja a incorrer em alguma inconstitucionalidade, quando assim se discute sobre o risco de não podermos mais aprovar leis ordinárias que caracterizem determinadas situações apenas porque a lei constitucional já dispôs num sentido. A lei é geral, é a Constituição da República, é a lei-mãe. As demais leis que são aprovadas devem com ela estar em conformidade. E eu não creio que haja alguma desconformidade com a Constituição neste aspecto. O senhor Manuel de Araújo gozou, e é por isso que foi edil até pelo menos ontem, desta liberdade de se associar a um partido, concorreu e ganhou a eleição. Portanto, nunca lhe foi coartada esta liberdade. O que se passa é que, por vontade própria, ele integrou-se numa situação que a lei prevê, como lhe colocando numa situação de inelegibilidade, quer para um processo que acontecesse agora, antes do termo deste mandato, assim como para uma situação posterior a este mandato a seguir, que é exatamente a eleição que vamos ter. Portanto, não vejo aqui a situação que teria aflorada por um colega jurista na peça que passou aqui. Pelo que eu acho que o Governo tem feito o seu papel, no estrito cumprimento da lei, tem cumprido o seu papel. Mas volto àquilo que eu me referi no outro dia, quando discutíamos a questão do outro candidato, que também teria logrado a mesma movimentação político-desportiva de, em muito pouco tempo, sair de um partido para o outro e depois aparecer como cabeça de lista e tudo isto. Eu teria dito o seguinte: felizmente nós estamos num país normal e os estados normais de Estado de Direito como o nosso, a sua sistémica jurídica permite que não pode ser a primeira decisão de uma determinada matéria a ser tida como definitiva. As pessoas têm sempre a prerrogativa de recorrer a um outro órgão para solicitar a reanálise da decisão que tem sido tomada em primeira instância. O direito que assistia ao senhor Venácio em relação à reprovação da sua candidatura pela CNE, de recorrer ao Conselho Constitucional, desta feita assiste ao senhor Manuel de Araújo, de recorrer ao Tribunal Administrativo. É assim que funciona o nosso sistema. E vamos esperar que, eventualmente, se ele recorrer, haja uma apreciação e seja obtida uma resposta. Mas não tenhamos, chamava eu a atenção também de outra vez, paixões antecipadas, porque as decisões que são tomadas em segunda instância, tanto podem reiterar a decisão tomada em primeira instância, como podem contrariá-la. Pelo que vamos ficar à espera.
Estamos num Estado de Direito, a lei está lá, o governo agiu em conformidade, de acordo com a forma como entendeu que dispunha a legislação que rege o seu funcionamento. O senhor Manuel de Araújo entende que há um direito que lhe assiste contraditório, que pelo que ele nos diz não foi observado e vai pretender recorrer ao Tribunal Administrativo. Que assim seja, e vamos esperar ouvir o Tribunal Administrativo o que é que dirá. Não cabe ao governo, ao nível da intervenção que foi feita agora, que eu penso que foi muito bem conseguida, muito bem explicado o assunto, dizer quais são os elementos que estiveram por detrás ou que orientaram a decisão que foi tomada. Então vamos esperar por vir. Muito bem. Magomice, concorda com este processo de anulação do mandato de Manuel de Araújo? Muito obrigado. Primeiro, permita que use da oportunidade para agradecer a Deus, em primeiro lugar. Segundo, a este canal que dá o privilégio à população no geral, aos anônimos, de poderem contribuir com as suas ideias naquilo que é a construção deste Moçambique. Também aproveitar da disponibilidade que o canal dá para saudar, cumprimentar aos moçambicanos, tanto dentro como fora do país, e aos demais telespectadores. Assim, meus cumprimentos aos colegas do painel. Bom, em relação à questão que coloca, ouvi atentamente a questão que coloca que o colega que representa, neste caso, o regime do dia, como faz. Mas permita que faça antes uma contextualização. Estamos num momento eleitoral, e como dizíamos, neste momento, quando se aproximam esses momentos, o regime, de uma forma geral, tem sido atípico, tem sido, e tudo parece que indica, o regime já anda antecipadamente nervoso, porque de maneira que faz, me parece, ou aparece a todos menos ou atentos, que neste país foram aprovadas as leis e a qualquer momento, usando do poder político maioritário, pode-se pontapear as leis de uma e de outra maneira. Portanto, estava atento quando o colega do painel estava a perceber, estava a fazer o seu comentário, e daí também percebi que há um alinhamento que o próprio regime faz no sentido de intimidar, no sentido de deturpar, no sentido de coartar de forma premeditada as liberdades dos moçambicanos. E, sobretudo, dos jovens mais corajosos que querem trazer novas ideias, inovações, jovens que querem trazer uma dinâmica diferente daquilo que o status quo que tem sido cultivado por um regime altamente desgastado, se não esfarrapado, tendo em conta os demais problemas que tem causado a sociedade, a causa das dívidas e os demais problemas. Portanto, todas as vozes que aparecem a tentarem contrariar, queira fora do regime ou dentro do regime, são tidos como incômodas. Também é natureza típica do regime também fazer isso. Esses jovens são coartados das suas liberdades. Indo para a questão que coloca, é deveras preocupante que o governo, em plena coligação não formal com o partido MDM, venha a perseguir, caçar jovens que queiram inovar o país. No entendimento que há, é que a forma célere com que o governo faz, como eu disse, pontapeando, chutando as leis, é errado. É verdade que existe, a lei ordinária prevê que sim, que em casos de mudança do partido, do IDEL, existe essa possibilidade. Mas existem normas e procedimentos que devem ser seguidos. E eu acho que este canal, muito bem, trouxe à luz do dia aqueles que são os procedimentos. Antes que o governo pudesse fazer isso, a própria lei, esta lei 7/97, é clara nos procedimentos que devem ser seguidos. A ministra foi infeliz na forma como colocou o assunto, porque foi precipitado, não foi bem assessorada, e, acima de tudo, revelou aqui, como eu dizia, o nervosismo, o auge do nervosismo do regime. Como eu dizia, o artigo que a STV citou, o artigo 11 da lei
97, diz muito bem, depois de ter sabido a situação, o Manuel Araújo devia ter sido notificado e ele tem 30 dias para apresentar os seus argumentos e isto não foi feito. Talvez em 24 ou 48 horas foi tão rápido para se decidir. Portanto, feito o recurso, não tendo seguido todos os procedimentos como deve ser, fica claro que é um governo que está a agir de má fé, é um governo que está a agir para intimidar os mais elementares valores e liberdades dos cidadãos. Neste caso, num país correto, num país justo, onde a cidadania, onde o governo está ao serviço dos seus cidadãos, há aqui haver uma mão à palmatória. É verdade que existe a possibilidade do Manuel de Araújo recorrer ao Tribunal Administrativo, Tribunal Supremo Administrativo, assim entenda-se, mas o procedimento do próprio governo não foi o mais correto. Daí que esta decisão, não tendo dado espaço para o seguimento dos processos, dos passos subsequentes à tomada de conhecimento, a decisão devia ser tomada como nula. E neste caso, o Manuel de Araújo está em pleno exercício. E mais, aos entendidos na matéria, provavelmente ele tenha construído... Está em pleno exercício, ignorando, neste caso, esse decreto? Não está a ignorar. Não está a ignorar. Ele bem disse que não tomou conhecimento. Mas há instituições que podem considerar nula essa decisão do governo, não é? Não, o que ele disse foi que ainda não tomou conhecimento, ainda não foi oficiado. Não tendo sido oficiado, é lógico que ele tem que continuar em exercício. Não há vazio de poder. Então, depois de notificado, há demarchas que ele vai dar. Dentre elas, o recurso, mas provavelmente antes do recurso, existe um outro mecanismo jurídico que ele pode acionar enquanto prepara-se da melhor forma. De tal forma que é uma coisa que nós estamos à espera, no momento deste, temos dito que o comportamento do regime nunca muda. Há sempre uma astúcia pós-eleitoral, mas o que eu queria chamar a atenção aqui e apelar aos irmãos do Partido de Frelimo é que tenhamos a consciência de que Moçambique não é só daqueles que pertencem ao partido a que eles pertencem. 2, não podemos usar os órgãos do Estado para fins políticos partidários que interessam apenas ao regime do dia, porque Moçambique é de nós todos. Mas ainda, façamos tudo para que as eleições não sejam pontos de partida de conflitos. Portanto, tudo pronuncia que o regime do dia está a usar os órgãos eleitorais, está a usar os órgãos do Estado para indiretamente coartar as liberdades dos outros cidadãos ou dos outros grupos de cidadãos. E isso não faz bem, nem fica bem para um país que se pretende que seja democrático. Muito bem. Ruano, este passo dado pelo governo vai ao encontro daquilo que o MDM pretendia ou esperava em relação a este processo? Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que estas discussões que têm a ver com cassação de mandato, tanto candidata, se não se candidata, em algum momento também foi citado em outros processos. E foi até por causa disso que nos últimos 2 programas eu não me fiz presente por causa da reserva, de fato, que me assiste, por causa de, tanto não posso fazer defesa em causa própria ou acusações em causa própria. Eu acreditei que era um assunto que, de fato, um dos debates ia passar, mas de fato não está a passar. Portanto, acho que entenderão os telespectadores, não, e todos que acompanham, que há uma reserva, também uma descrição em que eu tenho obrigação de assumir em certos casos. Mas há aspectos que penso que transvasam esta discussão, por exemplo, esta ideia de se falar de fremedemo, uma coisa assim. Eu penso que se calhar estamos a sair do foco, portanto o que está
efetivamente em causa. Todos sabemos que a Frelimo tem o seu caminho, o MDM tem o seu caminho. Eu penso que se calhar não é a melhor forma, não é? E o nosso antigo companheiro, penso que ao se expressar desta maneira, se calhar não seguiu efetivamente, porque o governo pareceu-me que anulou a decisão tanto da Assembleia Municipal, mostrando claramente que há uma diferença muito grande entre que são os objetivos, o caminho que o MDM prossegue, o caminho também que o governo prossegue. O que eu posso dizer sobre este assunto, tanto tendo em conta esta reserva que sou obrigado, é que se há uma coisa, pelo menos positiva no meio disto tudo, é que está a mostrar que a sociedade moçambicana já é uma sociedade instruída, ilustrada, em que estas universidades que foram sendo criadas, esses juristas, portanto, não foi em vão, porque noutros anos teríamos, eu quando fui excluído, por exemplo, em 2003, não tinha nenhuma elegibilidade, fui excluído do processo. E me disseram claramente que a pessoa que devia te notificar esqueceu-se e pode ir para casa, um jovem vai se candidatar, mas foi-me dito assim, portanto, sem nenhuma discussão jurídica como esta que estamos a assistir. Portanto, para uma pessoa como eu, que em 2003 efetivamente foi vítima, digamos, do regime, sem esta discussão, o fato de, em 2013, portanto, 10 anos depois, quando se colocam essas situações, provocam uma grande discussão, uma grande participação política. Eu penso que isso é sinal de esperança, que afinal as universidades, os juristas que estão a ser formados, já estamos a gerar efetivamente uma sociedade ilustrada, uma sociedade participativa. Eu tenho muito orgulho por ter contribuído de fato para que esta sociedade atingisse aquilo que estamos a viver hoje. Eu tenho visto no Facebook, WhatsApp, tanto em muitos nos jornais, nas rádios, portanto, muitos jovens, muitos adultos a participar, a comentar, para saber afinal há razão, não há razão. Eu penso que quando estamos a falar de movimento democrático de Moçambique, estamos exatamente a falar disso, deste manancial de discussão e de participação que estamos a assistir. E eu penso que só por isto vale a pena estar em Moçambique. E tenho também a esperança de que estas discussões que estão a ser feitas vão alimentar efetivamente estas decisões, essas tomadas de posição, e acredito que também há de haver esse reconhecimento, esse direito que assiste aos partidos de expressar a sua opinião, a sua tomada de posição. E agora o que nós todos esperamos, queremos, é que de fato esses órgãos que cabem à decisão final também tenham em conta este manancial de discussão, porque é positiva, e eu acredito também que perdemos se calhar um pouco, porque ao invés de neste momento estarmos a discutir o que é que nós vamos fazer, por exemplo, nos nossos municípios, o que é que nós queremos apresentar efetivamente nas próximas eleições, que isso devia ser a grande discussão. Nós estamos dentro deste tipo de discussões, mas é efetivamente agradável vermos que isso está a acontecer, e eu espero que prevaleça, acima de tudo, a justiça, que prevaleça o companheirismo, o respeito muito, que é a amizade cívica que se espera de uma nação, e todos possamos efetivamente, com as próximas eleições, termos manifestos eleitorais, termos alternativas de governação. E acho que isto é que é fundamental. Estou a ver que estamos a caminhar para esta direção, portanto, acho que é positivo, francamente. Muito bem, Dr. Runguan. Dr. Fumão Soares, vou fazer a última ronda de perguntas para cada um dos convidados, mas vamos passar para a questão que se calhar é mais temida pelo candidato Manuel de Araújo, devido, neste caso, à decisão do governo de anular o seu mandato. Ele disse claramente que continua em exercício,
que vai continuar a trabalhar e lançou, neste caso, a primeira pedra para a construção de uma estrada. Como é que olha para esta reação, praticamente um dia depois de se ter decidido sobre a anulação do seu mandato, e o que é que podemos esperar em termos de futuro, caso efetivamente o Tribunal Administrativo confirme esta anulação do mandato de Manuel de Araújo? Bom, muito obrigado. Se calhar, se me permitir começar por, em género de defesa, de honra, fazer aqui uns pequenos remates do que eu ouvi da alocução dos meus colegas do painel. Falou-se aqui da questão da Fremedemo. Penso que isso resulta de uma peça que passou aqui antes. Como que ia se procurar fazer uma piada sobre uma possível coligação entre a Frelimo e o MDM. Bom, primeiro, chamar a atenção ao fato de que as pessoas com que nós comunicamos, particularmente neste programa, por aquilo que eu ouço falar nos comentários lá fora, são pessoas com uma lucidez de invejar. Portanto, não são pessoas para se lhes meter, por assim dizer, minhocas nos ouvidos e deixarem-se levar com aquilo que se diz. Portanto, não é previsível que exista um ato combinado ao nível dos órgãos de administração eleitoral entre a Frelimo e o MDM para fazer mal a quem quer que seja. Foram acionadas possibilidades que resultam da interpretação da própria lei, que rege o funcionamento da CNE, assim como a legislação que rege a administração do processo eleitoral, e foi por causa disso mesmo que houve as deliberações de que tomamos conhecimento, nomeadamente a mais relevante para este debate sobre a reprovação da candidatura do Venâncio Mondlane. Portanto, não resulta de nenhuma coligação Frelimo-MDM, as pessoas sabem que não existe isso, e também as pessoas estranhariam muito que assim fosse, porque a existir, na hipótese dificílima de existir essa coligação, não seria da discordância, queria dizer, do Manuel de Araújo, que até bem poucos dias era membro do MDM. Portanto, seria o primeiro interessado do Manuel de Araújo que eventualmente houvesse essa coligação. Não vai ele abandonar o partido por razões que só ele conhece, não é? Como eu tenho dito, são transferências mais de cunho desportivo do que político, porque em política séria nunca aconteceria isto aqui. Assumamos que isto é desporto. Com todo o respeito que eu tenho pelo desporto, não estou a falar pejorativamente do desporto, é pelo tipo de transferências que acontecem no desporto, que até são a custos financeiros discutidos, milionários, e ninguém nos diz que há de ter sido o contrário, porque também não temos essa prova, são elementos que nós não temos. O que sabemos é que houve uma repentina saída de um partido para o outro, que em política não tem qualquer enquadramento, pelo menos no timing em que as coisas aconteceram. Pelo que eu penso que é de muita baixa qualidade a intervenção segundo a qual poderia haver tal coligação, porque a haver teria que ter sido patrocinada, assessorada e se calhar até proposta pelo próprio Manuel de Araújo, que há poucos dias era membro do MDM. Penso que só há um insulto profundo ao partido de onde ele veio, que lhe deu espaço, que lhe deu visibilidade e que lhe deu a possibilidade de ser edil em Quilimane. E eu penso que, do ponto de vista ético e moral, que eu insisto que tem que haver nos nossos políticos, Manuel de Araújo acaba de mostrar um cartão vermelho a si próprio. Portanto, não tem postura, estou a falar das imagens que eu vi, e isso vai tornar difícil a que, mesmo que por parte do Tribunal Administrativo haja um revés em relação à decisão do Governo, que ele continue candidato, que ele continue a granjear simpatias eventualmente das poucas pessoas que ainda lhe tinham como uma pessoa séria. Portanto, eu penso que isso tem que ser bem colocado nesse termo. Relativamente à questão de se dizer, que eu acho também muito perigoso, que os órgãos eleitorais não podem querer eles, assim como o Governo, serem as pessoas ou as entidades que motivam eventuais conflitos. Eu acho que não devemos intimidar as instituições e não podemos continuar a trazer o espectro da guerra relativamente às decisões que são tomadas. Olha, a cada decisão que se toma, olha, nós não queríamos que assim fosse, porque assim estão a voltar a ser o motivo para... Não, eu penso que este não é um bom ponto de partida. Estamos num passo... Eu peço desculpas em alongar, Ministro. Está a tomar isso como uma ameaça, isso? Eu estou a assumir que não podemos estar a fazer essas ligações. Os órgãos eleitorais ou o Governo tomam uma decisão, não temos que andar a querer acoplar essas decisões à ameaça de que, porque se decidiu neste sentido ou naquele, vai haver um conflito. Nós não estamos aqui, digamos, com um pescoço em que um certo partido ou uma certa tendência desse partido tem uma faca ao pescoço do povo. Olha, se a CNE ou o Governo decidir nestes termos, eu corto.
Não vamos viver desta forma, portanto, não podemos viver com esta intimidação. Queria apreciar, se me permitir, só para terminar este introito, nesta minha segunda intervenção, que é a apreciação que o deputado Ronguane, o cabeça de lista até hoje do MDM pelo município da Matola, os elogios que ele faz ao governo de Moçambique, quando diz que vale a pena viver em Moçambique, está a dizer que Moçambique está a ser muito bem administrado e, sobretudo, quando diz que as universidades estão a dar um grande contributo, está a elogiar que ele mesmo, como professor, que eu lhe conheço, colega docente em alguma instituição pública de ensino superior, está a contribuir e que, no conjunto, os docentes, as escolas públicas e privadas estão a contribuir para produzir saber em Moçambique. O que significa que as últimas decisões, opiniões, pareceres que têm sido produzidos por juristas moçambicanos estão a granjear a simpatia do candidato Ronguane e do seu partido, o que eu penso que é de louvar de viva voz. É muito raro em Moçambique ouvir pessoas que representam um partido de oposição política, portanto, que se opõem a Frelimo, a tecerem elogios rasgados desta natureza. Pelo que eu penso que a Frelimo, o governo, os estudantes do direito, os professores e as escolas agradecem. Relativamente à questão que me colocava em concreto, o que eu lhe tenho a dizer é o seguinte: na possibilidade de o Tribunal Administrativo vir a tomar uma decisão que confirma a decisão do governo, efetivamente o mandato está cassado, está confirmado e não haverá mais hipóteses para que se lhes recorra relativamente ao sucedido. Portanto, como eu dizia, existe uma prerrogativa que assiste ao Manuel de Araújo de recorrer da decisão que foi tomada pelo governo ao Tribunal Administrativo, que entenderá, não é, no seu mais alto critério, através dos instrumentos legais que regem o seu funcionamento, analisar e tomar uma decisão. Relativamente ao fato dele continuar a desencadear verdadeiros atos de edil, numa altura em que a imprensa, quase toda ela, já veio dizer da decisão tomada pelo governo, entendamos o seguinte: foi tomada uma decisão, efetivamente terá razão quando diz que não deve receber comunicações que têm que ser feitas por ofício via imprensa, tudo bem, mas eu sentado neste programa não lhe posso dizer se já lhe tem chegado algum documento ou não. Olha, a minha destituição, numa altura em que eu tenho uma agenda a levar a cabo amanhã ou depois de amanhã, tem duas componentes. A primeira componente é de ordem ético-moral. Eu próprio já tomei conhecimento que há este exercício. Qual é a minha preocupação? Primeiro em confirmar, será verdade? Haverá algum documento que me tenha chegado, tenha sido assinado com aviso de entrada e eu é que não recebi? Há um expediente que está no meu gabinete, eu é que não tenho visto, já me foi feita esta comunicação. Não, a comunicação tem que ser feita na própria pessoa, não tem sido feita na própria pessoa. Eu tenho um programa como o IDIL que tenho que desencadear. Desencadeei muito bem, tudo bem. Mas tenha atenção a uma coisa. Existe um conjunto de atos, como foi a reação de algumas pessoas ao nível do município de Quilimane, que passaram aqui na reportagem, começa a trazer um problema de ordem de lógica, de ordem, digamos, da percepção popular, que ele precisa como político. Qual é a imagem que ele está a transmitir quando ele continua a fazer-se passar por, numa altura em que ele já sabe que foi tomada uma decisão deste nível a seu respeito? Portanto, estou-lhe a dizer que existe uma questão de ordem formal, olha, estou à espera que me comuniquem formalmente. Mas uma pessoa de normal diligência, um político sério, com conhecimento de que existe tal decisão sobre si, eventualmente fosse mais cauteloso no tipo de ações a desencadear, num leque de ações que ainda havia por desenvolver. Eventualmente se fosse uma atuação de contingência. Olha, enquanto não se confirmar isto, eventualmente eu não me expusesse nesta e naquela situação. Estou a falar do ponto de vista político-material. Qual é a imagem que ele quer transmitir? A questão da formalidade, sim senhora, está lá. Ele tem que receber o documento, tem que tomar conhecimento do documento e tem que fazer a reação que ele pretende fazer. Volto a repisar o que eu disse. Não podemos, de forma emocionada, dizer que o governo não tem cumprido com aquilo que lhe cabia nos termos da lei para fazer isto. Como se disse aqui muito bem pelo Ronguane, este é um governo responsável que tem estado a manter este país funcional como ele está, a tomar decisões conscientes e quase sempre emanadas naquilo que consta de lei. E esta vez não terá sido exceção. Mas não é por ter sido o governo a tomar a decisão que se vai coartar o direito que ele tem de recorrer a uma outra instância para pedir a revisão ou a reanálise daquela mesma decisão, que eu penso que é aquilo que ele tem dito que ele vai fazer. Portanto, eu olho para isto neste contexto. Existem essas possibilidades todas, que se reitere a decisão tomada pelo governo, assim como que ela seja contrariada. O Tribunal Administrativo não é governo, o Tribunal Administrativo é um outro poder, que é o Poder Judicial. Muito bem. Gomes, eu volto para si. Vocês, como Renão, estão com a esperança de que vai ser possível reverter essa situação de Manuel de Araújo em Quilimane, junto ao Tribunal Administrativo? Bom, muito obrigado, mas também permita que antes que faça recuo um pouco naquilo que eu havia dito. Na verdade, quando se falou daqui da coligação Frelimo-MDM, não tinha compreendido a dimensão, mas depois da colocação do colega Soares agora, ficou cada vez mais claro de que, afinal de contas, essa coligação mesmo existe.
a forma como o candidato Rungwana rasga elogio ao regime do dia e é muito bem sustentado, concordado pelo colega do Partido Frelimo, indica claramente aqui um casamento que não queria concordar, mas tendo visto a ideia do candidato, que não imaginava que podia trazer tantos elogios, mas também posso compreender a forma como dentro deste casamento foi ilibado daquilo, pronto. E mas o colega... Nervoso, como diz? Não, estava a perguntar se há algum nervosismo em relação a... Não. Por favor, desculpe. Yeah. Isto aqui nem posso desculpar, porque essa é a sua característica. Se não tivesse feito isso, não seria você. O normal é você interromper os outros a falar. E pronto, quando é assim, a gente já se habituou. Portanto, eu como dizia, na verdade, também quero acreditar aqui que o casamento existe, pela forma como o candidato Rungwana rasga elogios ao regime, e também pela forma como o colega Soares concorda e agradece muito bem aos elogios do candidato. Estamos esperando um casamento. Estamos esperando. E voltando para os outros files que recentemente aconteceram, prova mesmo que existe aqui uma associação entre a Frelimo e o MDM. Mas permita que o colega Soares que lhe diga alguma coisa, a gente fala dos órgãos, é o sistema no geral. Quando diz que não é... ontem, a caravana da Renamo foi impedida de entrar nos bairros para fazer a sua pré-campanha. No lado paralelo, a caravana do candidato comunista estava sendo protegida pela a polícia que, de um lado, coartava a liberdade de um candidato ou de uma candidatura, a mesma polícia estava a proteger uma candidatura do outro lado. O que você quer falar? Calma, estou a falar a minha vez. Menino, seja educado. Então, isto tudo indica que há aqui uma fonte, uma forma de coartar liberdades. E isso de forma deliberada. Repare que, se o governo quer transparência, se o governo quer seriedade, por que vai permitir que o seu candidato esteja protegido pela polícia a fazer a sua campanha e, por outro lado, tira direito aos outros? Essa é a questão simples. Por quê? Qual é a confusão que a candidatura de Renamo fez? Nada. Mas foi vedada. Por ordens de quem? Do mesmo governo. Que o mesmo governo permitiu que o candidato, tanto por Maputo, por Tete, ainda ontem vimos, estiveram no terreno, mas não foram lhes proibidos. Agora, estamos a dizer que o que nós pensamos, aqui, isto revela que uma ação deliberada, premeditada para coartar ou para impedir que as outras associações ou organizações ou partidos não façam o seu trabalho. Vamos à questão. Vou para lá. E isto está ligado a este movimento todo de tentar tirar direitos a certos candidatos. Estava a falar aqui do Manuel de Araújo, estou a falar do Venâncio Mondlane, Maputo. Isto não são casos, não são factos isolados. E se for a perceber as motivações reais destas todas coerções, são políticas. Há aqui pessoas muito bem entendidas em direitos constitucionais ou outras leis orgânicas. São claras em afirmações peremptórias em dizerem que a motivação é meramente política, não do ponto de vista orgânico ou de lei como tal. Daí que nós estamos prontos e preparados, tanto o partido como o Manuel Araújo, para ir até as últimas consequências no sentido de usar a legalidade que existe para que a justiça seja reposta. Nisto esperamos e pensamos nós que, apesar da turbidez que caracteriza o sistema, ainda existem algumas pessoas lúcidas, ainda existem algumas instituições que ainda têm o mínimo de moral para que possam levar as coisas com seriedade, para que possam levar as coisas com a seriedade necessária, tal que a verdade e a legalidade seja posta, quer no caso Manuel de Araújo,
como no caso de Venâncio Mondlane e o jovem Samito. Então... Muito bem. Eu vou para si, doutor Runguano. Filimão. Gostaria de dizer alguma coisa? Sim, eu tinha um ponto de ordem. Era para só oferecer um pequeno esclarecimento. Quando se fala da questão da proibição ou inibição de manifestações de uns e outros, no momento em que nós estamos a falar, nós temos candidatos confirmados pela CNE e nós temos candidatos que foram reprovados pelas motivações que foram apresentadas pelo órgão CNE. Ponto de ordem. Se me permitir terminar, como eu permiti-lhe terminar e não foi interrompido, ele chamava a atenção à necessidade de uma boa educação. Eu penso que pode copiar esse modelo. Eu vou continuar só para terminar. Então, a questão aqui é, candidatos confirmados que comunicam às autoridades sobre os seus roteiros e aquilo que pretendem fazer. As manifestações em Moçambique estão regradas por lei. Portanto, eu não acordo e começo a provocar manifestações de qualquer maneira. E também tenho que olhar a motivação da própria manifestação. Se se trata de um evento que pretende mostrar o meu candidato ou de eu me mostrar como candidato de um partido, isso tem que ser conforme o fato de o próprio órgão da administração eleitoral, no caso a CNE, ter me confirmado como candidato. Portanto, é de direito que eu sou candidato. E neste momento nós temos um candidato à cidade de Maputo, que é o Dr. Inês Comis, que foi confirmado pela CNE, porque a sua documentação e outros procedimentos conforme a lei. E temos um candidato que até agora, digamos, um candidato a candidato, que não foi confirmado candidato, que é Venâncio Mondlane. A que título é que ele ia fazendo a manifestação para se apresentar para que processo de candidatura, se ele agora, neste momento que estamos a falar, enquanto não sobrevier o acórdão do Conselho Constitucional relativamente ao suposto recurso interposto, ele não é candidato. Portanto, não vamos atrapalhar aqui as pessoas. Ele era candidato a candidato. Quando nós submetemos a nossa documentação à CNE, não o fazemos como candidatos, fazemos-lo como candidatos a candidato. Só depois de termos sido confirmados pela CNE é que nós nos tornamos candidatos. Portanto, não estamos a falar de pessoas em igualdade de circunstâncias e em que a atuação da polícia teria sido discriminatórias. Uma pessoa ia ser apresentada como candidato confirmado e seguiu toda aquela tramitação legal para ter o acompanhamento policial, até por uma questão de segurança sua e das pessoas que participarem da manifestação, e outra pessoa não tinha essa qualidade e de certeza que não recorreu a qualquer proteção policial. Este é o primeiro aspecto, mas só para fechar, tem sido minha recomendação, e vou voltar a fazê-lo neste programa, um partido político que se preze pode ter falta de outro tipo de setores de funcionamento, não pode descurar ou abrir mão de um gabinete jurídico. E um gabinete jurídico sério. É o gabinete jurídico do partido que deve ser encarregue de preparar o expediente para uma candidatura séria como esta. É o gabinete jurídico do partido que deve chamar o seu membro para lhe aconselhar que, olha, movimentações de natureza desportiva podem ter consequências à luz desta lei. O senhor, se sair de um partido para o outro na situação em que se encontra, corre os seguintes riscos: 1, 2, 3 e 4. E na situação em que estiver na positividade de lhe serem aplicados tal preceitos, pode estar na situação 1, 2, 3, 4 e 5, de modo a cautelar que não se assistam situações vergonhosas como estas, que só nos espantam porque as instituições da administração eleitoral nunca tinham sido chamadas a tomar decisões da natureza que estão a tomar agora. Por quê? Porque parecia que os partidos estavam todos sendo devidamente assistidos do ponto de vista jurídico-legal. Há uma regressão em alguns partidos históricos neste país da oposição, do ponto de vista daquilo que são as máculas que nos apresentam em termos de procedimentos, de apresentação de candidaturas, essas movimentações de uma semana está num partido, a outra está noutro partido, mas quer continuar a passar e passear a sua classe como se nada se passasse, quando afinal há a lei que regula, pelo menos do ponto de vista ético-moral, o funcionamento da instituição política em Moçambique. Portanto, era só para fazer esta chega, porque estava a dar a impressão de que está-se a falar de pessoas em igualdade de circunstâncias. Há um candidato e há um candidato a candidato que ainda não foi confirmado candidato, porque já foi reprovado em primeira instância, recorreu ao Conselho Constitucional. Vamos esperar. Na altura em que se deliberar, em que tivermos um acordo do Conselho Constitucional que lhe volta a trazer ao ringue da corrida política na cidade de Maputo, aí sim, ele também vai poder fazer o mesmo. Mas atenção, nessa altura que o tal setor jurídico do partido em que ele estiver, porque também não sei, à altura que houver o acordo do Conselho Constitucional, nem sei em que partido ele estará.
pode estar ainda num terceiro ou quarto partido, que esse tal partido tenha condições de assistência jurídica que permitam que lhe informem que, olha, uma vez confirmado o candidato, pretendendo se manifestar, por favor informe a esquadra mais próxima, informe do dia, a hora e do roteiro a seguir, de modo que possa ter o acompanhamento policial que estão a ter os outros, com nenhuma proteção por parte do governo, contrariamente ao que se diz aqui, é aquilo a que assista todos nós, que somos políticos sérios, queremos nos manifestar, temos que informar a entidade policial mais próxima, temos que dar informações sobre onde é que vamos, o que é que pretendemos fazer para podermos ter proteção. Muito bem. Não, eu tinha um ponto de ordem. Vamos ficar no ping-pong aqui. Não, mas aqui é uma igualdade de circunstância. Permitiu que ele fizesse, que nem foi um ponto de ordem. E foi de forma civilizada. Não sei o que é civilização para si. Vamos terminar. Agora, é assim, eu queria chamar aqui a atenção ao colega demagógico aqui que está sendo... Está a adjetivar-me? Sou demagógico? É demagogia, isso sim. Obrigado. Sim. Então, é assim, perceba-se que aqui o contexto mudou. A candidatura que foi impedida ontem é do partido Renamo. Não foi Venâncio. Ali não era o Venâncio como tal, eram membros da Renamo que pretendiam fazer um trabalho. E do que eu saiba, o partido de Renamo não foi impedido de concorrer na cidade de Maputo. Essa é que é a questão que eu queria colocar aqui ponto de ordem. E a outra candidatura que estava a passear a sua classe até a comportação é da Frelimo. É a questão aqui, no estado aqui do candidato, porque do que eu sei de lei, acho que ele como advogado percebe melhor, não sei em que momento aqui há candidato. Os candidatos são grupos de cidadãos ou partidos. É isso que eu estou a dizer apenas. Não era o Venâncio, ele está dentro de uma candidatura. E essa candidatura que foi impedida. Com outros membros. Com outros membros. É o que estamos a dizer. Agora, o entendimento que estou a perceber aqui, não sei se é esse, né? Mas pronto. Mesmo para encerrar, Runguane, está confortável mesmo depois de ter ouvido e acompanhado a situação de Venâncio Mondlane a nível da cidade de Maputo? Está confortável como candidato? Por isso que eu estou a dizer que eu estou sobre uma reserva, não é? Eu comecei por dizer que nem participei nos outros dois programas e eu até acreditava que este programa já tivesse ultrapassado isto, porque prezo muito a ética, não quero ganhar a qualquer jeito, quero ganhar, mas dentro dos parâmetros éticos, não é? E é por isso que eu comecei por dizer, por exemplo, quando o colega Soares reconhece que é uma separação de poderes entre o Tribunal Administrativo e o Governo, mas meia volta não reconhece que as universidades não são um governo. Eu penso, fico sem perceber nada. Portanto, quando eu falei das universidades, portanto, existem universidades públicas, são sob gestão do governo, mas são universidades que têm uma autonomia administrativa e financeira, mesmo as do governo. E existem universidades privadas, existe universidade de cariz religioso. Portanto, parece-me que eu estou a falar das universidades, que estas sim evoluíram e este debate que está a acontecer é a prova, digamos, disso. E também referi muito claro que é preciso se reconhecer a independência do MDM como partido político, que tem os seus próprios atos, que até viu um dos seus atos a ser anulado pelo governo. Portanto, parece-me que qualquer pessoa atenta percebe que não é possível uma aliança e o seu aliado anular as suas decisões. Portanto, parece-me que nós não podemos negar nem uma nem outra a situação. Portanto, eu continuo feliz por ver que estas questões estão a ser discutidas pelas universidades, pelas pessoas que se formaram cá dentro, pessoas que se formaram fora. Portanto, isto é que está em causa e é importante que esta discussão efetivamente ocorra e que ocorra num ambiente de liberdade, de amizade cívica e de reconhecimento, do respeito. É isto que efetivamente, e eu penso, o MDM pensa, e é por isso que se chama Movimento Democrático de Moçambique, que quer efetivamente entrar nesta festa da democracia, defendendo sempre a igualdade entre os partidos, a liberdade, o primado da lei e aceitando com muito agrado esta participação viva
desses jovens universitários e não só, que estão a mostrar que efetivamente já estamos muito longe do tempo dos monopólios, porque, como disse, eu em 2003 fui chumbado e nessa altura nem houve nenhum debate público sobre isso e fui chumbado de uma forma completamente injusta e inaceitável. Mas não houve este debate. Agora, o fato de 10 anos depois estar a acontecer esta discussão, não ser possível esconder esta situação, por causa de perceber que noutros tempos a gente nem sabia como é que as decisões eram tomadas, que discussões eram feitas, só ouvíamos, o fulano caiu fora, fulano continua. Mas efetivamente estamos num... E isto é graças às universidades, sejam públicas, sejam privadas, e é preciso reconhecer que estes não são o governo, da mesma maneira que o Tribunal Administrativo não é o governo, o Tribunal Constitucional. Dentro da sociedade moçambicana, muitas instituições, e o MDM vai continuar a ter a sua marca, a fazer a sua caminhada com a sua independência, porque é assim que nós somos, é assim que nós queremos estar, e é este o contributo que devemos dar ao povo moçambicano, trazendo soluções. Por isso que eu também, portanto, sublinhei muito que neste momento devíamos estar a discutir quais são as soluções, quais são os manifestos eleitorais, como é que o MDM, por exemplo, conseguiu fazer o que fez na Beira. São estas coisas que nós devemos começar a pensar, e eu tenho uma apetência de discutir efetivamente as soluções, porque já estamos praticamente a menos de um mês das eleições. Estamos a menos de um mês e ainda não começamos a discutir a substância, a discutir o conteúdo, o que é que muda com este partido, qual é a ideia que este partido traz, qual é a solução para aquele problema. Quando começarmos a fazermos esta discussão, significa que estaremos num passo em frente. Ao contrário, se continuarmos presos por essas discussões jurídicas, quem entra, quem sai, penso que estaríamos a perder o nosso tempo. Há que avançar. Os eleitores querem saber o que é que vai ser feito. Que milagre houve na Beira para conseguirmos o que se conseguiu? Que milagre o MDM poderá ter aqui e ali? Porque são estas coisas que já estão a me chamar, e é esta discussão. Muito obrigado, Dr. Lunguano, muito obrigado, Dr. Soares, muito obrigado também, Dr. Magomice, pela vossa presença. Nós vamos observar agora um breve intervalo. Voltamos já. Não sai daí.